Vamos entrar na segunda parte. A segunda parte vai-nos falar acerca de qual o problema de todo o ser humano, qual a solução que Deus traz para todo o ser humano, qual a minha resposta. E qual é a minha resposta a todas estas questões que nós temos estado a abordar e que ainda vamos abordar. Qual o problema de todo o ser humano? Existe, de facto, algum problema? Nós já vimos nestes versículos que temos estado a ler que, de facto, existe um problema de muitos de nós, das pessoas, dos seres humanos, não conhecerem a Deus e não conhecerem a pessoa de Jesus Cristo. E, de facto, isto já é um problema de nos deixar preocupados e curiosos também e interessados. Vamos ver em Romanos 3:23, fala-nos de que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, não há um homem sobre a terra, em todos os tempos, em todos os lugares, a não ser a pessoa de Jesus Cristo, porque ele foi gerado pelo próprio Deus, no ventre de Virgem Maria, e não há nenhum homem em todos os tempos, desde o início dos tempos até aos dias de hoje, que nunca tenha pecado. Todos, em alguma área da nossa vida, nós pecamos. E isto leva a que nós sejamos completamente destituídos da glória de Deus nas nossas vidas. Há aqui uma questão importante para nós refletirmos, que é a questão da multa de excesso de velocidade. Nós muitas vezes pensamos que o facto de nós sermos boas pessoas, certamente Deus desculpa, perdoa-nos as falhas que nós cometemos, os pecados, os erros, as falhas que nós cometemos. E será verdade? O meu filho, que tinha nascido há 2 dias, à maternidade, ia buscar a minha esposa e o meu filho à maternidade. E eu ia tão apressado que apanhei pela frente um carro da polícia muito vagaroso e com muita calma e tranquilidade. Ou seja, num lugar que se podia ir a 60, ele ia aí a 30 ou a 40. E eu, desde que eu ia com pressa, passa a polícia em cima de traço contínuo, numa curva em cima de uma ponte. Resultado, a polícia liga os lampiões e vai atrás de mim e faz-me paragem. Eu ia com pressa, ganhei logo tempo. Mas aqui a moral da história, o interessante daqui é que eu disse ao polícia: senhores, perdoem-me, eu realmente fiz uma estupidez, nunca devia ter feito isto, mas olha, eu vou buscar a minha esposa e o meu filho, já vou atrasado, hoje também faço anos, seria possível o senhor, enfim, não tomar em conta esta minha falha? Os meus queridos participantes podem imaginar o que é que a polícia fez? Passou a multinha, que foi para eu aprender, e eu tive que a pagar. E então, o que eu quero dizer com isto é, da mesma maneira que o facto de eu poder ser um ano inteiro certinho na condução, nunca falha em nada, só uma única vez que falhe, deu-me direito logo a uma penalização. Assim também, diante de Deus, tudo o bem que nós possamos fazer não paga um único mal que a gente possa fazer. E nós vamos continuar e vamos ver isto. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, ou seja, qualquer pecado que nós cometemos, ele está a gerar em nós morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, Deus nos dá de graça esta vida eterna, mas Ele nos aqui esclarece de que forma? Através da pessoa de Jesus Cristo. Em João 16:9 diz: do pecado porque não creem em mim. Isto nós já lemos lá atrás. E em Hebreus diz que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Qual o problema de todo o ser humano? Também o teu e o meu. Temos desobedecido aos mandamentos de Deus. Este é um dos graves problemas que todos nós temos. E segundo o que nos diz a palavra inspirada de Deus, é que basta de facto que nós falhemos num único mandamento para nós já termos falhado em todos e já estarmos sujeitos ao juízo. Então temos pecado e temos falta de fé. Não cremos em Jesus Cristo. E o crer, este crer tem o significado de conhecer e seguir. Não é só, não, eu acredito em Jesus Cristo, realmente eu acredito. Porque
Toda a gente crê em alguma coisa, toda a gente crê facilmente em qualquer coisa, mas este crer tem o significado de conhecê-lo e segui-lo. Qual a solução de Deus para este problema? Vamos nós ver qual é a solução que Deus nos apresenta para este problema. Deus continua a amar o homem e a mulher, todavia não suporta o pecado porque ele é santo. É importante nós termos esta noção em nossa mente e em nosso coração, nós percebemos que, apesar de nós cometermos falhas e erros e fazermos algumas loucuras, Deus ama-nos, mas Ele não suporta, de facto, os erros que nós cometemos porque Ele é santo. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha vida eterna. Porque ele fala-nos de uma morte, porque é a morte de separação de Deus para a eternidade. Porque conforme há um lugar onde há uma eternidade com paz com Deus, também há um lugar de tormento e de sofrimento chamado inferno. E Ele não quer que nós morramos para esse lugar, mas que nós possamos ter vida eterna, tendo sido, pois, justificados pela fé. Ou seja, se nós cremos em Jesus Cristo, nós somos justificados por esta fé, nós então temos paz com Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez através do seu Filho. Em João 10:10 diz que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Por isso, muitos de nós, por vezes, estamos a sofrer problemas nesta vida, porque há ao nosso redor ladrões que nos vêm tentar destruir. Mas Deus, Jesus, veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Veja que, quando nos fala aqui em vida abundante, não nos está a falar em carros, em casas, em correrias e nos prazeres exagerados ou loucos desta vida. Mas ter sim uma vida abundante e equilibrada, naturalmente, há muita coisa nesta vida que não tem mal nenhum, se ela for feita com peso e medida, naturalmente, e se também nós tivermos as prioridades na nossa vida ordenadas, bem ordenadas. Em Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu amor para connosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E isto, de facto, é algo que deve constranger o nosso coração. Percebermos que houve alguém que veio do céu, o Filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria e que ele se fez homem, habitou no meio dos homens até aos 33 anos, quando ele morreu na cruz do Calvário e depois ressuscitou e subiu aos céus. E nós, quando nós vemos que Deus enviou o seu Filho para morrer numa cruz, onde era um lugar destinado para todo aquele que era criminoso, para os tipos de pessoas que havia na Terra, foi ali que ele foi morrer por causa dos nossos pecados, porque ele era perfeito, foi o único homem à face da Terra que nunca cometeu falha alguma. E então é por isso que aqui faz esta referência que Deus prova o amor para connosco, em que nós, ainda sendo terríveis pecadores, falhando, cometendo mal, Ele assim enviou o seu Filho para morrer por nós. Deus continua a revelar-se aos homens, antigamente era através dos profetas e agora através do seu Filho Jesus Cristo. A palavra, Escritura Sagrada, a Bíblia, e também de seus discípulos, ou seja, Ele hoje revela-se a nós através da sua palavra escrita, desta palavra inspirada, e através dos seus discípulos que o seguem e que hoje estão ainda no nosso meio, graças a Deus por eles. E agora eu ia pedir ao Rodrigo se fazia o favor de ler esta passagem. Hebreus 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Nós neste texto, obrigado Rodrigo, nós neste texto verificamos algo fantástico, como por esta obra que ele realizou a purificação dos nossos pecados e de estar sentado à destra de Deus, à destra da majestade nas alturas.
E vemos que, através desta escritura, ele hoje está a falar com os homens, está a falar connosco, contigo, que estás aqui a assistir a este seminário, e comigo, com todos nós. Ele está-se a revelar e está a falar aos homens, assim nós possamos abrir o nosso coração para aquilo que ele nos fala. Em Efésios 2,12 diz, aquele que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, ou seja, andávamos perdidos sem conhecermos realmente que Deus nos chama e que nos dá a oportunidade a conhecê-lo e a vivermos com Ele e para Ele, não é? No Salmo 49,6 diz, aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar o resgate dele. Ou seja, o Bill Gates, com toda a riqueza que tem, não pode dar o resgate por ninguém, nem por um filho, nem sequer pela própria vida dele. Os nossos pecados, não há nada que possa perdoar os nossos pecados. Não há nada sobre a terra que possa perdoar os nossos pecados. Pois, como diz aqui no ponto 8, a redenção da sua alma é caríssima. E cessará a tentativa para sempre. Ou seja, a tentativa de poder salvar acabava por cessar porque não consegue. É impossível alguém ser redimido com bens terrenos ou até mesmo com boas obras. Muitas vezes nós pensamos que sendo bonzinhos, e isso é bom sermos pessoas boas, porque nós beneficiamos disso. Nós podemos ter muito mais alegria em fazer o bem, porque a pessoa que faz mal não tem felicidade, não tem alegria. Mas, de facto, estas boas obras, elas também não nos ganham a salvação, não nos dão a eternidade, porque só há um caminho, e esse caminho nós já vimos aqui, através de Cristo. Em Gálatas 2,16 diz, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, ou seja, pelo facto de ele cumprir todos os preceitos da lei, por ser uma pessoa certinha, mas pela fé, por crer, por seguir, por acreditar e por seguir em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne, ou seja, nenhuma pessoa será justificada. Aqui está claríssimo que, por muito esforço que nós façamos, ninguém poderá chegar a Deus pelo seu esforço e pelo seu trabalho e pelo seu dinheiro e muito menos também por cumprir as leis. Mas é de facto através da pessoa de Jesus. Em Romanos 8,15 diz, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos pelo qual clamamos Abba Pai. E aqui é um ponto também que eu gostava de deixar a todos os que estão a ouvir-me e que me irão ouvir possivelmente nas gravações no futuro, que o quão fantástico é nós podermos ser chamados de filhos de Deus. Aqui nos fala que nós somos chamados a ser filhos adotivos, adoção de filhos, pelo qual clamamos a Abba Pai, que significa paizinho. Nós podemos tratar Deus por nosso Pai, termos uma intimidade, uma proximidade com Deus desta maneira. E isto só é possível através da pessoa de Jesus Cristo, como nós já temos visto, porque só Ele pagou aquele preço de suportar, tomar sobre Ele a culpa do nosso pecado. Deus quer tornar-nos seus filhos amados e perdoados através de Jesus Cristo.